Assista agora Camisa 99. Palmeiras, estamos chegando. Um abraço para você, assinante da NET, que nos acompanha através da TVI, canal 99, no nosso digital também, canal 8, no nosso site, tvitap.com.br, para todo o planeta Terra. Estamos iniciando mais uma edição do programa Camisa 99. Você viu aí imagens de um dos gols do Palmeiras na vitória contra o Corinthians no sábado, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Também vamos falar da vitória do Atlético Paranaense sobre o São Paulo, a vitória suada do Santos sobre o Santa Cruz, a Portuguesa de Desportos, que foi para a Série D, perdeu para o Tombense por 2-0. Vamos também com notícia do esporte regional. E a entrevista hoje também sobre ginástica rítmica. Daqui a pouquinho com o pessoal, a Vívia está aqui conosco, a Vívia Monte, a Cíntia e a Vitória. E ao nosso lado ela, a corintiana Júlia. Oi, Júlia, tudo bem? Boa tarde a todos. Hoje um pouco triste, né, por causa do Corinthians ter perdido. Um pouco não, né, bastante. Mas alegre também, porque o Cristóvão Colombo foi embora. Não, mas ele tem que sair, o Christian tem que ir junto, uma dupla boa para sair logo do Corinthians. O Cristóvão já saiu, né, agora tem que sair o Christian. E eu vou falar os 5 primeiros da tabela. Primeiro, Palmeiras com 51 pontos. Segundo, Flamengo com 50. Terceiro, Atlético com 46. Em quarto, Santos com 45 e em quinto, Corinthians com 41. Eu falei Cristóvão Colombo, é Cristóvão Borges, né? Isso. Ufa, foi embora? Foi, graças a Deus. Demorou muito. Não era nem para ter vindo? Não, contra o Santos já era para ter ido embora. Nossa, Júlia, como você está brava com o Cristóvão? Não, ele não sabe nada de futebol. Você ficou triste com a derrota de 2-0? Fiquei com raiva, não triste. Triste também, mas com raiva. Vocês são fregueses agora do Palmeiras, do Corinthians? Não, tem que melhorar. Nós vamos ganhar. Ainda vamos ganhar de goleada. Agora só ano que vem, né? Só ano que vem. Tá certo. Vamos falar sobre ginástica rítmica. Apresenta pra gente o pessoal, viu, Júlia? Estamos aqui com a Vivian, né? Boa tarde, Vivian. Boa tarde. Boa tarde, Vitória. Boa tarde, Cíntia. Boa tarde. Olha, viu que chique as meninas. De menina para menina, né, Júlia? Sim, só você de homem aqui hoje. Hoje só eu. Vamos falar primeiro da vitória do Palmeiras sobre o Corinthians no Itaquerão, né? Que coisa, não? É, meu pai, principalmente, ficou muito bravo. Mostrei o colega dele lá no Facebook soltando o rojão, ele nem quero ver. Você sabia que a Vivi é corintiana? Ela contou antes de começar o programa. Olha lá, estamos vendo imagens lá. Você assistiu o jogo, Vivian? Ah, eu não assisti, eu estava em São Bernardo, né? Nos Jogos Abertos. O seu pai já cantou lá que o Palmeiras ia ganhar de 2-0 e ganhou mesmo, né? Ele, como corintiano, falou, mas não tem jeito. Se ele falou, tá falado, porque ele analisa tudo da parte técnica dos jogadores, com a experiência que ele tem em futebol. Então, se ele falou, pode ter certeza que vai acontecer. Ele falou com dor no coração. Você também ficou com dor no coração, Júlia? Com certeza, e fiquei bastante raiva também no coração. O Christian tem que sair logo do Corinthians, não joga nada. E agora deu uma melhorada porque o Cristóvão saiu, né? Vai melhorar, né? Vai melhorar, tem que melhorar. E você viu, e o Cássio foi bem no gol, você achou ou não? Não. Ou falhou no gol? Falhou. No qual gol que ele falhou? No primeiro ou no segundo? Ou nos dois? Nos dois. Nos dois gols? Nos dois. Eu acho que ele não foi bem no jogo. A Vivi assistiu os gols? Não, eu cheguei ontem, 10 horas da noite, estava isolada, sem televisão, nós não assistimos nada assim e passamos praticamente o dia no ginásio, né, na competição, então não estou informada do que se passou.
Mas é triste perder para o Palmeiras, mas assim, como ela disse, tem que melhorar, né? Tem que investir, tem que trazer jogador bom, e é assim que se ganha, né? E você achou que o Cássio foi bem, Júlia, ou não? Como eu já disse, não. Não? Não. Ele falhou nos 2 gols, então, né? Falhou nos 2 gols. Olha lá, estamos vendo. O segundo gol foi do Mina, essa bola aí fez uma boa defesa, hein? E acho que também o time do Palmeiras não tá muito bom. É que nenhum time tá bom, aí é isso. Porque Palmeiras teve muitas oportunidades em cima do Corinthians, era para ter mais gol e ele não conseguiu. Até porque o Corinthians teve um jogador expulso, né? Então Sim. jogou com 10. E a torcida também ficou com raiva do jogo e brigou lá um pouco. Mas vocês estão acostumados só a ganhar, né? Tem que dar vez para os outros também. Coitado do Palmeiras. O Palmeiras não tem mundial. Vocês gostaram, né? Sim. Né, Vivi? Por que você gostou, Vivi? O Palmeiras não tem mundial. Tá certo. O próximo Jogo do Corinthians? do Palmeiras, vou falar primeiro, pois não. Palmeiras e Curitiba no sábado às 16 horas. Mas na quarta-feira teremos rodada, então, e depois no campeonato? Corinthians e Fluminense no domingo na Arena Corinthians às 16 horas. E na quarta-feira teremos rodada da Copa do Brasil. O Corinthians, ele joga na quarta-feira? Sim, Corinthians e Fluminense. Olha que coincidência, não? Às 21h45. Aonde que é o jogo? Em São Paulo. Isso. E o Palmeiras? Palmeiras e Botafogo. Da Paraíba, né? Sim, às 19h30. Lá na Paraíba. Sim. Tá. E o Corinthians ganha do Fluminense e vai para a próxima etapa ou não, Júlia? Na sua opinião? Tem que ganhar, né? Mas complicado. E Vivi, o que acha? Olha, eu não tenho acompanhado, mas a torcida é para que ganhe, né? Copa do Brasil é importante, vitória fora de casa, então vamos ficar na torcida. Tá certo. Bom, mostramos aí a vitória do Palmeiras contra o Corinthians. Vamos Agora mudar logo, né, Toninho? Vamos mudar então para Atlético Paranaense 1, São Paulo 0. E o goleiro do São Paulo foi o grande jogador, o Denis, jogou muito bem, mas falhou no gol. A gente já vai ver o gol olha lá, ele escorregou na hora quer ver? Vamos ver se foi esse lance aí. Não foi ainda. O Denis foi um grande jogador em campo. Que pena o São Paulo. Vem melhorando. Vem melhorando, sim, tá indo bem. Um abraço pro Valtinho, São Paulino Roxo. Quem que é o Valtinho? Valtinho lá da Valdomiro de Carvalho. Ele tá assistindo a gente? Ele assiste toda segunda-feira. Eu quero mandar um abraço também pro Fraga, também me encontrou segunda-feira, falou, sou São Paulino, não perco uma edição do Camisa 99. Então um abraço pro Fraga também, acompanhando o Camisa 99. Olha lá o goleirão, o Everton, da seleção, também tá pegando. E o Denis, o goleiro não tem sorte também, né? Ele fez boas defesas, olha, uma grande defesa do Denis, e depois ele falhou no gol do Atlético, ele escorregou. Que falta de sorte dele, né? Aí estamos vendo o São Paulo ainda, a grande defesa do goleiro Everton, da seleção. Olha lá, foi buscar a bola lá. Daqui a pouco a gente vai ver o gol do São Paulo. Grande defesa de novo, a mesma defesa ainda do Everton. Aí então, São Paulo e Atlético Paranaense, o jogo que aconteceu lá na Baixada, né? Aí o Denis, tá pegando bola o Denis, né? Se não fosse o Denis, São Paulo acho que... Perderia de uns 3 ou 4-0, olha lá, a defesa dele de novo. Porque os jogadores não colaboram muito, né? Você acha que os jogadores não colaboram? Joga só quando quer? Eu acho que sim, acredito que sim. Agora tem que perguntar para os São Paulinos, né? E a Vivi, o que acha, Vivi? Eu acho que jogador derruba técnico. Derruba, jogador faz... Porque é impossível, uma hora sabe jogar, outra hora não sabe jogar. Não tem. Eu acho que existe sim uma má vontade. Olha lá, o momento em que o Denis escorregou. Olha lá, vamos observar lá. Falta de sorte dele, escorregou e ele não conseguiu colocar a mão na bola e a bola bateu no jogador do Atlético Paranaense e entrou no gol.
Bom, agora vamos ver então a vitória do Santos. O próximo jogo do São Paulo. Desculpe, Júlia. São Paulo e Vitória no domingo às 16 horas, no Barradão. Será que ganha lá? Não sei dizer, Toninho. Meio complicado, né? Meio difícil. São Paulo joga também pela Copa do Brasil na quarta-feira contra quem, São Júlia? Paulo e Juventude, às Lá. 21h30, no dia 22. E é lá, não? Na quinta-feira. É quinta-feira? Quinta-feira, Dia né? 22. Que horas mesmo? Às 21h30. Tá difícil a situação do São Paulo, que perdeu para o Juventude na casa. Agora vamos ver a vitória do Santos sobre o Santa Cruz por 3-2. Lembrando que eu sou torcedor do Santos, mas também não sou tão fanático assim. Nós acabamos não sendo fanáticos, né? A gente gosta da vitória. Aí está o primeiro gol do Santos, o gol do Copete. Logo aos 5 minutos do primeiro tempo, ele fez o gol. Mas o Santos sofreu um sufoco ontem, viu, Júlia? Foi difícil para ganhar do Santa Cruz. Eu não acompanhei o jogo, mas se ganhou tá bom, né, Toninho? Eu até escrevi para uma colega lá, ufa, que sofrimento. Ela falou assim, com sofrimento que é gostoso. É mesmo, Vivian, ganhar assim em competições com sofrimento? Tem um sabor especial, principalmente pra gente aqui da ginástica, isso é muito comum. Então, tem um sabor especial. Quanto mais difícil, mais saboroso é a vitória. E também corintiano já é acostumado a sofrer. Com certeza. Corintiano e brasileiro, né? Seleção brasileira não facilita nem um pouco pro coraçãozinho do torcedor, né? Tá certo. As meninas não gostam, a Vitória, a Cíntia gosta ou não, Cíntia? Eu não gosto muito, mas de vez em quando assisto. Poxa, de vez em quando assiste? Eu não gosto muito, mas eu assisto de vez em quando. E a Cíntia? A Vitória. Vitória, desculpe, eita, estou confundindo. Não assiste. A Vitória já não liga muito ao futebol, né? Fala, Vivian. Eu também não tenho acompanhado muito, porque ultimamente a ginástica tem tomado conta das nossas vidas, assim, até em casa. Às vezes as pessoas, para um pouco, chega de ginástica, vamos concentrar na família agora, né? Vamos só ver os gols aqui. A gente vai falar sobre ginástica rítmica daqui a pouco. Aí. Estamos vendo o gol de empate do Santa Cruz. Uma falha da defesa do Santos. A defesa do Santos também, vou dizer para você, viu, Júlia? Passou por ali e entra, viu? Tomou 2 gols ontem que não poderia tomar. E o atleta não pode falhar, né, Vivian? Não. Profissional, treina para isso, ganha para isso, só faz isso. Então, assim, a gente vê situações, tudo bem que às vezes é falta de treinamento tático, nem tanto, né, técnico, porque eles sabem o que eles estão fazendo, eles são profissionais, mas existem falhas que não pode acontecer. O treinamento, quando ele é constante, ele ajuda muito ou não? O repetitivo? Com certeza, tem que ter. Tem que ter, E né? a gente percebe, não é puxar a sardinha para nosso lado, mas o jogador de futebol ele é muito rebelde em questões de treinamento, né? Eles não têm essa disciplina que determinados esportes são mais rígidos. Eles já se o treino for muito cedo, eles já não gostam muito, mas infelizmente para você ter sucesso você tem que treinar e tem que repetir. Técnicos que são mais rígidos, eles conseguem mais sucesso, né? Mais resultados. Só para encerrar, então, aqui o esporte, vamos falar da Portuguesa de Esporte, que perdeu para o Tombense, lá em Minas Gerais, por 2-0. Lamentavelmente, a Portuguesa, enquanto eu vou falando aqui, daqui a pouco a Júlia vai falar os próximos jogos do Santos pela Copa do Brasil na quarta-feira e no domingo no sábado pelo Campeonato Brasileiro. Mas antes disso, Júlia, só enquanto a gente vê os lances da Portuguesa de Esporte, infelizmente a Portuguesa vai disputar a Série D no campeonato do ano que vem. Que lamentável, né? Mas fala, Júlia, pra gente os jogos do Santos. Santos e Sport no sábado às 18h30 na Ilha do Retiro. E pela Copa do Brasil, Santos e Vasco da Gama no dia 21 às 21h45. E os próximos jogos do Santos, quando a gente vê o jogo da Portuguesa. Pois é, Viva, imagine a Portuguesa de Desporto, tá para ter seu estádio leiloado, vai perder provavelmente seu estádio e foi
parar na 4ª divisão. Talvez seja o último ano que ela dispute alguma coisa, porque pode até acabar, né? Nossa, que tristeza. E ela tem uma torcida tão bonita, né? Tão incentivadora. Eu lembro da época que tinha aquele jogador famoso que morreu. Aquele que... nossa, foi o auge da Portuguesa, né? Como que pode? Mas isso tudo é fruto do quê? Má administração. Má administração. Falta de investimento. E o que acontece muito no futebol é que os times eles pagam uma nota para o jogador. O empresário, está falando com seu pai hoje, para quem não sabe, a Vivi é filha do Lázaro Monte, o nosso grande historiador aqui de Itapetininga, né? Sabe tudo sobre esporte, tem tudo lá, né? Tem mais de 3.000 revistas. Ele tem um acervo enorme, principalmente de futebol, né? E ele deve estar assistindo a gente. Ele falou que ia assistir. Então manda um beijo para ele. Um beijo pai, um beijo Ana Laura, Ana Paula e o André, meu filho, que devem estar assistindo. Eu espero. O pai tá? O pai tá. Tá certo. Você ia falar, Júlia? Não. Então tá bom. Bom, encerramos do futebol, Júlia. Agora vamos então começar a falar aí sobre ginástica rítmica. Começa com você a primeira pergunta. Vivian, como começou a sua paixão pela ginástica? Então, eu sou professora de balé clássico a minha vida inteira. Eu só mexi com isso. Eu estudei para isso, eu trabalhei com ginástica de academia, faço outras coisas também. Quer dizer que você dançou bastante na vida já? Dancei em todos os sentidos. Aí, eu sou da Secretaria de Esportes. E a dança, nós sabemos que pertence à Secretaria da Cultura. E eu precisava fazer alguma coisa na minha área. Eu estava trabalhando com a ginástica artística. Eu era professora de coreógrafa e professora de dança da ginástica artística. Só que eu não estava feliz com esse esporte porque não era a praia, né? É bem diferente. Aí, em 2011, teve os Jogos Regionais aqui em Itapetininga. E eu fui a responsável pela cidade, pelo ginásio, para dar assessoria para a competição. De repente, começam os treinos, eu vejo aquilo. Aquelas coreografias, aquelas coisas. Eu falei, gente, isso eu posso fazer. Eu fiquei encantada, apaixonada. É muito, muito legal mesmo. Aí eu conversei com a Glícia, que ela é a coordenadora do Estado, da Secretaria de Esportes e Lazer do Estado, e ela é a responsável. Aí eu falei, Glícia, eu quero fazer isso. Como que eu faço? Eu sou professora de balé. Nossa, você já tem 90% do que precisa. Eu fiquei toda felizinha, né? Aí, isso foi em julho de 2011, consegui. Itapetininga não disputava, porque era o único esporte que não tinha representatividade em Itapetininga. Eu consegui levar o prefeito lá na época. Falei, você precisa ver aquilo, eu quero fazer aquilo. Aí ele foi, não, Vivian, tudo bem, você pode começar, fala com um, fala com outro, conseguiu o auditório Abílio Vitor. No dia 1º de setembro, começamos as aulas. Eu fiquei de julho a agosto, o mês de agosto inteiro, fazendo as inscrições, e foi lá no auditório Abílio Vitor que tudo começou. Aí choveu, meninadinha, você chegou do Abílio Vitor? Não. Elas já estavam no ginásio Ayrton Senna. Eu tenho meninas até hoje que são da época do Abílio Vitor. E lá nós começamos e eu fui com a cara e com a coragem, sem ter curso nenhum de ginástica rítmica, só com o meu conhecimento em dança. Eu falei, vou fazer um trabalho de flexibilidade e de coordenação. Aí, quando tiver o curso, eu vou atrás. Que sempre isso acontece no início do ano. Aí a Glícia me assessorando, tudo que eu precisava. Aí... eu fui, no começo do ano seguinte, em 2012, eu fui fazer um curso para técnicos, né? Para iniciação técnica. Já peguei a Anitta Klima, que é técnica da Angélica Kijinski, que é uma das representantes brasileiras no individual. Ela é técnica da Sadia e ela deu um curso, assim, maravilhoso, porque aquela pessoa que sabe e se garante no que sabe, ela não tem medo de ensinar. Então, ela ensinou o treinamento dela, que ela faz com a equipe dela. Eu anotei tudo, filmei tudo que eu podia. Ela joga qual time? A Anitta disputa por quem? Da Sadia, lá em Toledo, no Paraná. E ela era técnica, porque assim, no individual, a atleta vai com a sua técnica para a seleção brasileira.
Então, na época, a Angélica era da seleção e a Anitta era a técnica do individual. Então, eu fiz esse curso até hoje, a base do meu treino é esse curso. Aí eu fui fazendo outros, fui fazendo cursos de manejo, porque para nós bailarinos, o que dificulta na ginástica rítmica são os aparelhos, o manejo. Então, aí a gente foi fazendo curso, eu fui selecionando algumas meninas para fazerem parte da equipe de treinamento, aí essas meninas também fazem o curso, porque elas que têm que dominar o aparelho mesmo, né? E assim a gente começou. E na metade de 2012, a gente teve que sair do Abílio Vitor, porque ele entrou em reforma. Aí nós ficamos no ginásio Ayrton Senna e estamos lá até hoje. Só que a sala é a sala do tatame, onde existia o judô antigamente, que tem a outra parte do judô do Sakashita. Então estava aquela sala lá, nós ocupamos esse espaço para as aulas. Só que é muito baixo. Então a ginástica rítmica, na parte física, ali é maravilhoso. E para a parte acrobática também, para ensinar as reversões, as estrelas. Só que o que pega para a gente é a parte de lançamentos, que a gente não tem esse espaço apropriado. A gente nunca tem espaço na quadra, que está sempre ocupada com outros esportes, né? Então essa é uma das grandes dificuldades nossa. Tá certo. Eu queria perguntar para a Vitória, como começou a sua paixão pela ginástica? Vendo pela televisão, tudo aquelas coreografias, e eu já conhecia a professora da ginástica artística, daí ela me chamou. Você está há quantos anos na ginástica? Há 4 anos. E você, Cíntia? Foi vendo televisão também. E fui indo, né? Todas elas começam na escolinha. Na escolinha. O que é a escolinha? A escolinha é aberta ao público em geral. Ela funciona 2 vezes por semana. As meninas que a gente vai vendo que tem mais talento, mais maturidade, a gente separa do grupão. Aí elas fazem parte da equipe de competição. A equipe de competição normalmente treina segunda, quarta e sexta, e desde março, todos os sábados. Vai, Júlia. É com você mesmo, Júlia. Como que foi a ginástica rítmica nos Jogos Regionais e nos Jogos Abertos? Então, nos Jogos Regionais... E teve uma outra Copa também. Sim. Eu tenho 2 equipes. A equipe da categoria livre, que é acima de 14 anos. Só explica pra gente qual a idade que tem que participar da ginástica rítmica, ou que participa com você lá. Então, para se iniciar as aulas, a menina tem que ter 6 anos, de 6 a 11 anos. 12, 13 não tem condições mais, porque o físico dela já está determinado, já está mais mocinha, aí fica complicado, ela vai sentir muitas dores. Então é por isso que é de 6 a 11 anos. O ideal seria mais cedo, mas é mais complicado para trabalhar com crianças. Mas daí, depois, quando tiver 12 anos... Não, a partir do momento que você entrou, daí não tem mais idade, limite. Tá. Tanto é que a Cíntia tem 15, a Vitória tem 14, 13, mas vai fazer 14, não vai? Por isso que foi o último ano dela na categoria até 14. Então, assim, porque na ginástica rítmica não importa a data de nascimento. É o ano que você nasceu. Mas volta à pergunta da Júlia lá, então, que ela perguntou sua participação nos Jogos Regionais e... Nos Jogos Abertos e na outra Copa que teve. Então, lembrando que nós somos... Nós estamos mostrando imagens lá. Esse foi na Copa. A Copa Estadual, que são o conjunto de arco que é delas, da Cíntia e da Vitória. Então, nós, apesar de pouco tempo, a gente já participou de 3 Jogos Regionais. No primeiro eu só levei o individual. No segundo, a gente foi com a equipe completa. Nós ficamos em terceiro, que foi o ano passado, em Jundiaí. E esse ano, nós conquistamos 3 ouros no individual e a medalha de prata no conjunto. Só um pouquinho, quais são as modalidades que tem na ginástica rítmica? Então, são duas provas. A de individual... a competição do individual é uma, termina, aí começa de conjunto. No individual, a gente tem que participar com 4 estilos, que é mãos livres. Esse ano, cada ano é um aparelho. Esse ano foi mãos livres nos Jogos Regionais, bola, massas e arco. Então, são 4 individuais. E desses 4 eu tive 3 ouros. Ali que nós estamos vendo a imagem... Essa é da Copa em Piraju.
Mas é individual? O que Não, que esse é o conjunto, a equipe de conjunto. Conjunto de quantas pessoas? São 5 meninas no 5. conjunto e você pode ter uma reserva. No individual você já não pode ter reserva, porque a partir do momento que você inscreve aquela menina, se ela se machucar, a gente não participa da competição. No conjunto eu ainda tenho a chance de colocar uma reserva. Você estava falando pra gente, então nos Jogos Regionais, no primeiro que vocês participaram foi em 2012? O primeiro não, foi em 2014. 14, como que foi? Até então eu não tinha como, né, participar. Em 2014 foi em Sorocaba, nós pegamos 4º lugar, porque eu só levei o individual, não levei o conjunto. Aí, em 2015, foi em Jundiaí, ficamos em 3º lugar, tanto no conjunto quanto nos individuais. E este ano, em Avaré, nós pegamos o 1º lugar em 3 individuais e o 2º lugar no conjunto. Lembrando que o conjunto vale mais, por ser mais difícil. É uma competição muito difícil o conjunto, porque existem regras assim que você tem que seguir, ela é pré-determinada e como você falou a princípio lá, o treino tem que repetir, como diz a Vitória, tem que repetir até morrer. Até chega uma hora. Esse ano ainda não aconteceu isso, mas no ano passado, que foi o conjunto de 5 fitas, todo mundo acha maravilhoso a fita, mas depois que elas começam, aí elas pegam raiva da fita. 5 fitas voando. Nós ficamos das 9, num domingo, das 9 da manhã às 5 da tarde, num único lançamento. Então, assim, as pessoas acham... Chegaram à perfeição ou não? Conseguimos aquela troca, né? As pessoas acham que é só... chega lá e faz qualquer coisa. Não é assim. É muito dificultoso. É muito complicado. Então, a gente precisa de um espaço, a gente precisa treinar. E uma vez, como diz a Glícia e as árbitras, ela falou, Vivian, você faz milagre com essas meninas. Porque eu treino o conjunto uma vez por semana. É impossível você ter a sincronia. Quem assistiu a ginástica rítmica nos Jogos Olímpicos pode ver como que tem que ser preciso. A gente perde uma coreografia nos detalhes. Então, quem não entende do esporte, acha tudo é lindo. Faz festa para todo mundo. A torcida, a torcida vai muito pela música, né? A música que agrada é o que eles torcem, e não é assim. A arbitragem lá, e eles são severos. Esse ano eles foram muito severos nos jogos regionais. Descontaram, assim, coisas que a gente ficou, nossa, não acredito que eu perdi esse ponto. E a mãe A mãe da Vitória. Da Vitória tá aqui olhando para você, concordando, viu? Porque assim... O nome dela é Irene, né? É Irene. A ginástica rítmica, nós somos uma família. E é aquilo que eu falo, eu passo mais tempo com elas do que com os meus filhos. E tem que ter uma interação entre os pais têm que confiar em mim, eu tenho que confiar nos pais. Porque se eles não me ajudam, nada disso acontece. Quem tem que... É tudo muito lindo, mas não é barato. Então, assim, não se paga para fazer as aulas, mas precisa do colã, precisa da ponteira, às vezes precisa de um outro aparelho que a gente não tem lá. Então, assim, os pais... E outra, tem que ter a disciplina de levar, a disciplina de buscar. Quando a louca da técnica marca treino às 8 da manhã, num sábado, domingo, 8 da manhã, as mães ficam explodindo de felicidade. Mas eu falo, gente, é o horário que eu tenho ginásio, que eu não tenho ninguém. Às vezes, teve uma época que eu marquei, que horas? Às 7 da noite. 7 às 9 o treino, imagine. É assim, vai ter treino, tem ginásio liberado, marca, eu quero pra mim. Às vezes eu brigo lá. O pessoal, eu chego na secretaria, ela vem, porque eu brigo mesmo. Porque é o que eu falei, eu não posso sair com essas meninas de Tapetininga sem elas estarem preparadas e fazer elas passarem vergonha. Você falar em brigar, o nosso diretor já está chamando o nosso intervalo lá, ele está falando, vou brigar com vocês se não der o intervalo. Então nós vamos para o nosso apoio cultural e na sequência voltaremos com o esporte regional. As empresas a seguir apoiam culturalmente a TVI. Sabor irresistível. Qualidade incomparável.
De terça a sexta, aproveite o almoço executivo com todo o charme Castelamare que você já conhece. Cantina Castelamare, Itapetininga. Encontre o caminho para seu futuro. Sua faculdade é aqui. Presente em todas as regiões do Brasil. Cursos em todas as áreas do conhecimento, reconhecidos e com conceitos positivos no ENAD-MEC. Infraestrutura completa e atualizada. Metodologia avançada e professores qualificados. A melhor qualidade de ensino e financiamento estudantil. Prova tradicional ou por agendamento. Siga em frente para o seu futuro. IES é o caminho para seu sucesso. ICR Churrascaria. Os melhores pratos típicos da nossa região. Além de saborosos peixes e variados tipos de carnes. ICR Churrascaria. Avenida Padre Brunete 610, Vila Rio Branco. No Colégio Ecoville de Itapetininga, os nossos alunos aprendem a amar a natureza e a respeitar. Onde eles adquirem a sua própria expressividade, com nosso espaço totalmente equipado. Colégio Ecoville, onde a criança aprende de verdade. Na compra do imóvel, você busca sempre por uma empresa que tenha solidez, confiança e ética. Há 8 anos no setor imobiliário, a Jackson Nunes vem oferecendo atendimento personalizado a você que está procurando o imóvel de seus sonhos. Jackson Nunes Negócios Imobiliários. Garantia de bons negócios sempre. Desde cedo multiplicamos o amor, carinho e o respeito. O Laboratório Itapetininga tem orgulho em tudo que faz. Afinal, são 20 anos construindo laços de confiança e dedicação. Multiplique sonhos, sempre. Laboratório Itapetininga. Cada vez mais em sua vida. Joalheria Império Joias. Há 2 anos transformando sonhos em realidade. As melhores joias em ouro e prata, canetas, carteiras e relógios. Ourivesaria e fabricação própria com entrega rápida. O melhor preço da cidade. Em 10 vezes sem juros. Joalheria Império Joias. Você merece brilhar. Remop, retífica de motores a álcool, gasolina e diesel, manutenção de veículos e mão de obra especializada. Agora com vendas de peças e acessórios. Venha nos visitar e fazer uma consulta sem compromisso. Remop Retífica de Motores, Avenida 5 de Novembro, 1301. Entre na guerra contra o Aedes aegypti. Ele é o causador da dengue e da encefalia. O mosquito poderá estar na sua casa ou no seu quintal. Gestantes devem se precaver usando continuamente roupas de proteção ou repelentes específicos. Não dê tréguas. Vamos combater e vencer o Aedes aegypti e o Zika vírus. Se o agente sanitário bater em sua casa, dê-lhe as boas-vindas e ajude-o no combate ao mosquito e suas larvas. Colaboração Grupão. Estamos de volta, então, com a segunda parte do programa Camisa 99. Vamos para o nosso esporte regional. Vamos destacando que no Campeonato Estadual de Futebol fase subregional, na categoria Dentão, Itapetininga venceu por WO Guarií, que não compareceu. No Dente, Itapetininga venceu Angatuba por 2-0. No Dentinho, Itapetininga venceu por 1-0 Angatuba. No Campeonato Regional de Basquete, vitória de Campo Limpo Paulista por 64-59 lá no ginásio Ayrton Senna da Silva. Nos Jogos Abertos do Interior, em São Bernardo, tênis de mesa feminino, segunda divisão, Itapetininga perdeu por 3-0 para São Caetano do Sul. Depois vamos falar da ginástica rítmica. Maria Eduarda Rolim Pinto
não está aqui conosco, ela que participou da prova mãos livre. Na prova de bola, a Maria Eduarda também participou. E na prova de massas, a Kathleen também participou. Depois a gente vai falar sobre isso. E no Campeonato Municipal de Vôlei, lá em São Miguel Arcanjo, no time orientado pelo José Paulo de Vaz, o vôlei feminino adulto, grupo B, venceu o vôlei de Sorocaba por 2-0. Hoje teremos pela 6ª Copa Regional de basquete, pela categoria infantil masculina, Itapetininga contra São Miguel Arcanjo. Nos jogos regionais, amanhã, terça-feira, dia 20 de setembro, às 8 horas da manhã, o Taekwondo, o Ponce feminino, né? E masculino individual, duplas mistas. Nos Jogos Abertos, lá de São Bernardo do Campo, que amanhã também teremos jogos às 8 da manhã, e amanhã participando o masculino com mais de 68 e mais de 80, deve ser quilos, né? Também nos Jogos Abertos, às 9 horas, o nado peito, borboleta, costas e medley. Amanhã tudo que acontece lá nos Jogos Regionais de São Caetano. Lembrando também que teremos a sexta etapa da corrida apostólica em Vila Sônia. Ela vai ser apostólica, mas é a 6ª etapa do circuito municipal Correr e Caminhar com Saúde de Itapetininga, que acontece lá no domingo na Vila Sônia a partir das 8 horas da manhã, em frente à Igreja Apostólica, no número 1790 da Padre Brunetti. O circuito vai ser lá próximo da Padre Brunetti. As inscrições até o dia 19, né? Poderão ser feitas inscrições, já foi. Então, hoje é o último dia. Então, até hoje, você pode fazer inscrições lá no ginásio Ayrton Senna da Silva. Pela rodada da fase de final, aliás, do campeonato do Distrito do Gramadinho, de jogos que acontecem no estádio Rubens Morozaki, tivemos pela categoria veteranos a final. No jogo normal, o Aparecida empatou em 2-2 com o Palmeirinha. Nos pênaltis, o Palmeirinhas venceu por 7-6, sagrando-se campeão, então, da categoria de veteranos. Na categoria principal, o Tio Fer estava vencendo por 1-0 em Gatuba no primeiro tempo. No segundo tempo, o jogo não terminou por causa da chuva. A decisão acontece no próximo domingo. Então, são esses o que tínhamos de destaque do esporte regional de Itapetininga. Júlia, continua fazendo suas perguntas aí. Antes eu quero falar da corridinha que vai ter do Mexa-se, dia 12 de outubro, a partir das 7h30, com entrega dos kits. Vai acontecer no Castelo Parque Aquático. Inscrições pela página do Facebook Corrida Mexa-se, que vai ser lá em Cesário Lange. Dia 12 de outubro, então, né? A partir das... E queria dar os parabéns para minha tia Sônia, que ontem foi na sua primeira corrida de bicicleta em São Miguel. Opa, então parabéns para a Sônia, né? Ela falou que sofreu um pouquinho, mas todos ganharam medalha. Mas vale a participação, né? Primeira participação dela, né? Fiquei muito feliz por ela, um beijo. Tá certo. Você vai fazer a pergunta para... Sim. Vivian, como que está a ginástica rítmica aqui na nossa cidade? Quantos alunos participam? Olha, está indo, principalmente depois dos jogos regionais, veio bastante gente, porque foi bem comentado, bem divulgado. Tenho 100 alunas praticando ginástica rítmica, entre as da equipe e as escolinhas. Apesar das escolinhas funcionarem apenas de terça e quinta, nós estamos com as turmas bem cheias. Eu praticamente não tenho mais vagas. Tenho uma turma de terça e quinta às 3 horas, que eu não tenho mais onde enfiar a menina lá dentro. E quantas já participam por cada treinamento que você faz? Então, nas escolinhas, a princípio, o máximo era 15 meninas pelo tamanho da sala, mas eu tô com 20, 25 meninas. Toninho, daqui a pouco as meninas vão fazer demonstração. Queria chamar o Henrique aqui no estúdio. Opa, daqui a pouco o Henrique vai estar conosco aqui para fazer demonstração. Então, nós já estamos com os aparelhos aqui. E as meninas que são craques, né? Então, eu queria falar dos Jogos Abertos, que a gente consegue essa vaga para os Jogos Abertos por conta dos Jogos Regionais, pelo resultado dos Jogos Regionais. Até eu fui pega de surpresa, porque nos Jogos Regionais, durante a premiação, a Glícia, ela comentou lá durante a premiação que as equipes classificadas seriam as
que conquistaram o primeiro lugar por equipe. Aí, só que como o regulamento dos Jogos Abertos, ele tem um regulamento próprio, aí chegou lá pra gente. Há 2 semanas que eu fiquei sabendo que eu ia para os Jogos Abertos, que as minhas meninas que ganharam em primeiro lugar nas provas individuais, elas iriam para os Jogos Abertos. E chegando lá, para nós, foi tudo novidade, para mim, para elas. Eu fui com a Maria Eduarda, que participou de 2 provas, e com a Kathleen. Gente, é um nível muito fora da nossa realidade. Muito mesmo. Daí eu falei, elas, eu tô com medo. Eu falei, viu, porque olha como elas são boas. Eu falei, não adianta você se comparar com uma menina que tem fisioterapeuta, que tem nutricionista, que tem patrocínio, que treina 6 horas por dia de segunda a sábado. A vida dela é isso. Então não tem como se comparar. E às vezes é até injusto, porque as cidades acabam contratando. O Sorocaba contratam meninas que já são federadas, meninas que participam de competições internacionais. E a gente foi com a cara e com a coragem, nossos primeiros Jogos Abertos. Então, eu assim, fiquei um pouco decepcionada com o resultado, mas a gente não pegou a ficha de volta, ela vai mandar as fichas. Por que decepcionada com o resultado? Eu observei lá que, por exemplo, a cidade campeã fez 13 pontos, Itapetininga fez porque a gente, metade, assim, mais ou menos. A ginástica funciona assim, como a ginástica artística também. A gente sai com uma nota de partida. Todo técnico tem que entregar a ficha de dificuldades. As dificuldades estão no regulamento. Então, cada competição tem um regulamento. Então, quais são as dificuldades? Saltos, equilíbrios, giros, elemento dinâmico de rotação. O que é isso? É aquela coisa que todo mundo fala, ai que lindo. Ela lançar o aparelho, executar o giro, recuperar e executar mais um giro. Recuperar o aparelho. E assim, Qual seria esse aparelho? Qualquer um deles. Qualquer um deles. E faltou a corda, que agora que eu vi que faltou a corda. Você tem que lançar, executar esses movimentos perfeitamente. Se você não completar os 360 graus do giro, não é validado. Então, assim, a gente perde nos detalhes. E quanto mais ela fizer, mais alto ela lançar, mais giros ela fizer, e mais difícil, mais a nota dela. Nós trabalhamos, eu saio com as notas mínimas de partida, porque eu não tenho como ficar treinando dificuldades muito complexas, porque eu não tenho piso apropriado, eu não tenho chão, eu não vou ficar arrebentando as meninas no piso de concreto onde a gente treina. Então, assim, a gente já sai com uma nota de partida baixa. E aí, o que é acrescentado a essas notas? O que é essa nota que você saiu com ela, por exemplo? A nota da ficha de dificuldade. Sim, mas qual que é? 1 ponto? Não, 3, acho que a nota máxima que eu tinha era 3 e alguma coisa. 3,20 foi a nota máxima. Porque, assim, às vezes um equilíbrio super difícil que tem no código de pontuação, ele vale 0,10. Né? Agora as meninas estão começando a entender isso melhor. Então, eu procuro fazer naquilo que elas são melhores, que elas não precisam tanto do espaço para treinar, eu procuro pôr as dificuldades com maior valor. Nos saltos, ela faz um bom salto, eu vou pôr o que vale mais, porque tem salto que vale 0,10, tem salto que vale 0,40. O equilíbrio. Agora, eu perco nessa parte de lançamentos. Eu perco nisso porque eu não tenho onde treinar. Então, aí a ficha de dificuldade dela sai baixa. Aí, o que é acrescido? Nós temos a banca da arbitragem. Tem a arbitragem que vai avaliar. Se eu coloquei que ela vai fazer 2 giros com a perninha flexionada, ela tem que executar esses 2 giros sem perder o equilíbrio. Aí, se eu coloco que ela vai executar um lançamento, vai fazer 2 giros, recuperar e mudar o plano, só essa mudança de plano já acrescenta um ponto. E fazer mais um giro. Então, ela tem que executar. Quer dizer, não se só ela nota... não executar, não tem meio termo. Não. Ou ela faz, ou ela não faz. E, quer dizer, quando você coloca a nota, Vivian, você já tem que colocar uma nota prevendo aquilo que a pessoa vai fazer mesmo. Exatamente. Se ela não fizer, X em cima. Não executou. Mas se ela está com a perna no equilíbrio e a perna dela faz isso, não executou. Não ganha a nota. Então, são essas coisas que quem está assistindo não entende. Ai, mas foi tão lindo! Ai, foi lindo!
mas não fez o que tinha que fazer. Né? Às vezes eu brigo com essa aqui, tem o equilíbrio, ela fica, para tirar foto, ela fica 10 segundos, mas ela não, na competição, ela tá com o arco no equilíbrio, o arco tem que completar 3 voltas na mão dela. Fez 2,5, não chegou a 3. Não validou o equilíbrio dela. Então, assim, a gente perde nos detalhes. Aí, o que mais é acrescido? Quando é conjunto, é o sincronismo, né? Do conjunto, elas têm que estar bem treinadas, ensaiadinhas. O que mais? As trocas têm que ser perfeitas. E o figurino. O figurino faz parte do artístico. Também é avaliado. Figurino, maquiagem, a apresentação da ginástica. Por isso que os colãs delas têm que ser maravilhosos também. Vivian, você já fez treinamento, assim, esteve do lado, vendo ou participando diretamente do treinamento com esse pessoal capacitado, assim, acima da média? Já. A gente... E como que é para você? É um sonho. É um sonho e a gente sonha, a gente vive de sonho. Quem sabe a gente batalha para chegar nesse patamar. Lógico que nós somos uma escolinha municipal. Nós não somos um clube particular, nós não somos profissionais. É muito difícil profissionalizar. A realidade de uma atleta profissional é bem diferente da nossa. Mas, assim, aquilo que é possível fazer, a gente está correndo atrás. Lógico, se você tiver um material melhor, se você tiver um espaço melhor. Tem cidades que tem ginásio. Araçatuba tem um ginásio só para ginástica rítmica. Esse é o meu sonho de consumo. Esse ginásio que vai ser feito lá na Vila Rio Branco, ele vai ter espaço para vocês ou não? Então, eu não sei. Lá na Vila Reis, né? É o complexo. Na Avenida Valdomiro de Carvalho. Então, eu vi vários projetos, assim, já foi... a gente está contando com o Mário Carlos para desafogar um pouquinho o Ayrton Senna, que está bem sobrecarregado. Mas o ideal, assim, eu não preciso de muita coisa. Eu preciso de um quadrado alto, 13 por 13, um banheiro bom, um bebedouro e acabou. Eu não preciso de uma quadra. Mas o material para bater o pé também lá embaixo precisa de... Você tem? Então, o piso da ginástica rítmica, ele não é um piso específico, ele é o carpete. Não importa o piso, a competição ela é realizada em cima do carpete. Então, e um carpete desses, ele custa o mais em conta que a gente já achou, assim, o carpete oficial para ginástica rítmica é R$20 mil. Então, assim, é difícil para... eu vou fazendo esse pedido eternamente até um dia eu conseguir. Quem sabe um dia tá para sair o Conselho Municipal do Esporte, essas coisas saindo para facilite, porque a gente sabe que a verba do esporte, isso não é um privilégio só de Itapetininga, né? É um privilégio em termos pejorativos, né? Do Brasil, visto o resultado do Brasil nas Olimpíadas, né? Todo mundo esperava mais medalhas, mas como que você vai ter mais medalhas se você não tem incentivo no esporte desde a base? Então, não começa, você não se forma na faculdade para depois ir para o ensino fundamental, tem que começar de baixo. Então, sempre, assim, né? Quem sabe as coisas, essa mudança toda que está havendo no país, as pessoas se conscientizem melhor e a gente comece a rever essas questões. Tá. E a prefeitura apoia a ginástica rítmica em Itapetininga? Então, nós somos uma escolinha de esportes. Aquilo que é possível está sendo feito. Eu espero que consigamos ainda mais, que vejam o nosso esforço, o quanto essas meninas batalham, o quanto elas treinam, gente. Essas meninas não saem do ginásio. Então, assim, lógico que a gente espera mais investimento aí. A gente sabe que existe a questão orçamentária, que eu não entendo disso, não sei como é que funciona. E não é só para a gente, né? Para o esporte de maneira geral. Eu espero que a partir do próximo ano as coisas comecem a clarear na nossa vida. Nosso diretor está pedindo para encerrar, mas a gente está aguardando aqui a presença do Henrique, só para a gente fazer uma pequena demonstração aqui da ginástica, Enquanto ele né? está vindo, quais são os dias de treinos? Para as iniciantes é na terça e na quinta. Aí depende da idade, tem os horários separados. De 6 a 8 anos é um horário. E de 9 anos até 11, ou quem já iniciou, continua nesse horário, nessa turma. E como que faz para participar da ginástica rítmica em Itapetininga? É gratuito? É gratuito, é uma escolinha municipal de esportes.
e funciona lá no ginásio Ayrton Senna, então procura a secretaria, eles já informam, faz a fichinha lá com eles, faz a fichinha comigo, porque eu preciso ter os dados da criança, e aí o que é necessário é que ela tenha um atestado médico. Eu cobro, é importante que o médico avalie a questão da coluna principalmente, porque nenhum esporte, nenhuma atividade física você pode fazer sem a autorização do médico. E pronto, só ir lá e começar a fazer as aulas. Vitória, você treina que dia, que horário? Segunda, quarta e sexta, das 2h30 às 5h. Às 2h30 às 5h? Fica cansada? É. E você? Também. Todo dia? Toda segunda, quarta e sexta. Elas fazem parte da equipe dos regionais? Dos regionais não, elas foram para a Copa Estadual em Piraju, nossa primeira Copa também, e onde tivemos cidades. Assim, é interessante a gente participar desse tipo de competição, que a gente vê cidades assim que nós nem imaginávamos que existia no estado de São Paulo, e que são equipes boas, que já têm um trabalho antigo. A gente está competindo com cidades que já têm ginástica há 20 anos. Há 15 anos, Sorocaba já tem... Mas vocês estão de parabéns pelo resultado. Vivian, só fale pra gente o que Dá nós pra temos... fazer elas demonstração rapidinho? Não vai... Então, eu só quero esclarecer, pegue as massas pra mim, por favor. Assim, você vai pegar a massa? Olha só, todo mundo tem dúvida com relação a esse aparelho. Pega a fita. O nome desse aparelho é massa, massa com C cedilha, não é maçã, é massa mesmo, porque senão fica massa com 2 S, fica massa de pão, massa de bolo. E ela lembra muito malabares do circo, mas ela tem a característica própria. Hoje em dia, uma novidade que tem acho que uns 2 anos, as massas conectáveis. Antes elas não conectavam, mostra aí, ó, você conecta uma na outra. E você pode fazer os manejos com a massa assim, lançar, recuperar, e assim que recupera você tem que separar a massa. Agora elas estão vindo... Antigamente, no meu tempo de faculdade, que faz pouco tempo, as massas eram de madeiras. Então eram muito mais complicadas de se manejar. Agora, e essa bola o que é? Então, aí tem a bola, que também elas têm que fazer os manejos, os lançamentos, lança, recupera... E a bola, ela, assim, todos os aparelhos, eles têm que ser uma continuidade do corpo da ginasta. Então, ele tem que fluir. Que é? O arco. O arco. O arco, e faltou a corda. A corda também, assim como a fita, elas não... O arco. O arco faz... Você pode fazer... Aqui assim, a gente não pode... fazer nada muito aqui, senão muito alto, destruímos, né? o cenário. Tá certo. Faz o manejo na mão. Aí, ó. Ela não pode erguer muito, senão não aparece. Então, elas têm que fazer os movimentos específicos de dificuldade manejando o aparelho. O aparelho não pode parar. Não existe... Se tem um movimento que eu tenho que pedir desse movimento... O aparelho está estático, ele não pode ficar estático mais de 4 segundos, e ela tem que estar executando uma dificuldade, um equilíbrio, um giro ou um salto. Então, assim, é muito difícil, porque além de fazer a parte física, elas têm que estar o tempo inteiro manejando o aparelho, e ele tem que estar sempre... Tá certo. Vivian, nós agradecemos a presença, temos que encerrar o nosso programa aqui. Mas fica a ideia de que existe a ginástica rítmica, o seu trabalho aqui em Itapetininga, pelo menos ficou marcado, tá bom? Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade de divulgar o nosso esporte, que além de difícil, é muito bonito. Então, assim, ele é um espetáculo bonito de assistir, e nós vamos fazer no dia 16 de outubro o torneio interno, então só com as meninas da escolinha, para elas saberem como que é o clima de uma competição. E no dia 11 de dezembro, a gente faz todo ano o nosso encerramento, o nosso festival de encerramento. Então, convido a todos no dia 11 de dezembro. O horário, daí quando chegar mais próximo, eu passo para vocês. Isso, e daí você vem aqui e fala para a gente. Ok, então. Tá bom? Vitória, obrigado pela sua presença aqui, tá? Infelizmente, não dá tempo de participar muito, né? Tá bom? Você também, Cíntia. Obrigado, viu? Obrigada, eu. Tá certo. Vamos embora, Júlia. Vamos querer mandar um abraço pro
Haroldo, que assiste nosso programa toda segunda-feira. E o bom é que ele é corintiano roxo. E um abraço pro... Ele ficou contente com a saída do Cristóvão também? Sim, ficou. Mais conhecido também como Barbosa do Rancho. Queria mandar um abraço pro Padre Jobel, que tem a igreja lá na Nossa Senhora das Graças. Ele assiste a gente? Pra quem não conhece, sim, o Padre. Jobel de Oliveira. Queria mandar um abraço pro Borba, também, que... Acompanha aí, você falou pra mim que acompanha nosso programa. Capitão Caldinho, também São Paulino. E mandar um abraço pra minha mãe, Andréia, pra minha avó Nilza, pra minha irmã Camila. Tá certo. Segunda-feira estamos de volta aqui, né, Juliana? Sim. Esperamos a vitória do Corinthians. Tá bom. Contra o Fluminense, joga na quarta e no domingo, né? Estamos indo embora. Semana que vem, mais uma edição do programa Camisa 99. Tchau.